Boa noite, pessoal. Começando mais um Espectra Saúde e hoje falando de um tema super relevante que é a menopausa. Então, falar das nossas jovens mulheres menopausadas de hoje em dia. E como convidados, eu tenho colegas, na verdade, amigos pessoais que têm grande expertise na área. Doutora Patrícia, obrigado por ter vindo. Endocrinologista, trabalha muito, atuante na área da obesidade e da menopausa. Doutora Gabriela Menezes, doutora Gabi, que trabalha com a área de longevidade, terapia hormonal e esteroscopia. E doutor Alexandre, que é ginecologista também, assim como a doutora Gabi, especializado em cirurgia minimamente invasiva e atuante na área da endometriose, um grande parceiro. Obrigado a todos por terem vindo e vamos lá para a gente falar um pouquinho de menopausa. Bem, até para a gente entender o que é a menopausa, eu vou começar aqui, Gabi, perguntando a você quando é que a mulher pode dizer assim, ó, estou na menopausa? E uma pergunta até que eu fui, né, agora para a gente fazer esse programa, eu pedi algumas perguntas a algumas colegas, e a pergunta é, quando é falência ovariana precoce? Quando é que eu estou na menopausa? Tirar essa dúvida para quem está nos assistindo. Realmente é uma dúvida muito comum e cerca de 90% das pacientes, elas entram na menopausa entre 45 a 55 anos. E o que é a menopausa? A gente só pode afirmar que a paciente entrou na menopausa após 1 ano da data da última menstruação dela. Então, é um diagnóstico retrospectivo, porém, antes disso, a gente já tem sinais e sintomas, que é denominado de síndrome climatérica, que já nos diz que a paciente está chegando nessa fase aí crucial e que realmente precisa de maior atenção. E aí, Rafa, você falou da falência ovariana precoce. Quando é que a gente pode considerar que esse ovário ele está entrando em falência de uma forma precoce? Pode ser transitória, pode ser permanente, mas pacientes abaixo de 40 anos que começam a apresentar sintomas clássicos desse período de falência ovariana, que aí são sintomas de hipoestrogenismo, os famosos fogachos, que 80% das pacientes apresentam nessa fase. Essas pacientes abaixo de 40 anos é de difícil diagnóstico, embora a gente suspeite, muitas vezes a gente precisa lançar mão dos exames diagnósticos laboratoriais. E aí a gente precisa de 2 exames de FSH acima de 30, 40, depender da literatura, e no intervalo de 6 semanas a gente pode fechar o diagnóstico. E aí a orientação e entrar realmente com a terapia hormonal no momento mais oportuno e adequado para que elas não sofram aí com esse período tão difícil na vida da mulher. E para as pacientes que sofrem desses sintomas entre 40 a 45 anos, ainda é considerado uma menopausa precoce. Então, realmente não é uma idade tão comum, cerca só de 5% das pacientes entram em falência ovariana nesse período. Perfeito, perfeito. Ainda bem, né? Ainda bem. É interessante, né, que a paciente na falência ovariana precoce, ela nem sabe o que está acontecendo. Aquela mulher que começa a ter muitos sintomas, costuma ser muito mais sintomático do que a mulher que foi entrando na menopausa gradativamente. É uma coisa muito mais súbita. Pode ter diversas causas, genética, autoimune, metabólica, iatrogênica, né? Quimioterapia, radioterapia, cirurgia. E é algo muito mais súbito. Então, a mulher costuma ter muito mais sintomas. Isso diminui a expectativa de vida da paciente se não for tratado. Então é interessante usar o hormônio pelo menos até a idade natural da menopausa, que a gente consideraria mais ou menos 50 anos. Porque isso traz um benefício enorme para a paciente, do ponto de vista cardiovascular, prevenção de osteoporose, prevenção de demência. Então o hormônio nessa fase ele é muito bem indicado. Se não tiver contraindicação absoluta, eu diria que seria mandatório. Uma paciente com falência ovariana precoce, você entrar com a terapia de reposição hormonal correta e usar até pelo menos 50 anos e sempre explicar para ela que o mais importante de tudo é o estilo de vida. Né? Eu falo que as pacientes, até na menopausa, eu costumo falar que metade da minha consulta é estilo de vida, porque o estilo de vida nessa fase, ele é impactante para a mulher. Você consegue diminuir muito o risco cardiovascular, você melhora a longevidade, você previne demência, você previne câncer de mama, inclusive, orientando a paciente a fazer exercício físico correto, ter uma alimentação adequada, mudar hábito de sono, né? Acho que isso é bem importante orientar também para essa paciente. Desmistificar, né, Paty? Exatamente. Aquela ideia da terapia hormonal,
que tanto foi difundida há anos atrás. Hoje em dia a gente sabe que muitos trabalhos estão em andamento e muitos já publicados e que a gente precisa ter conhecimento que novos hormônios, né, foram surgindo. A gente tem a terapia hormonal bioidêntica, então a gente consegue tratar com praticamente um hormônio semelhante ao que era produzido no ovário. Exatamente. E o que eu digo muito aos pacientes, o seu ovário ele não morre de uma hora para outra. Eu falo isso também. Ele vai envelhecendo. Exatamente. Aí eu ainda brinco, envelhece antes da gente, graças a Deus. Mas, exatamente, infelizmente, a gente tem a terapia hormonal aí para balancear e melhorar essa fase. E tenha certeza que, se feito de uma forma adequada, a terapia hormonal melhora, inclusive, a vida da mulher. Muito, melhora a qualidade. A terapia de reposição hormonal, o grande objetivo é melhorar a qualidade de vida da paciente. E essa cancerofobia, que é o que faz muitas mulheres não quererem usar o hormônio. Acho que a gente tem que combater muito isso. Pensar que a principal causa de morte na mulher acima de 50 anos é por doença cardiovascular. O uso do estrógeno de forma precoce previne doença cardiovascular. Então, a gente pode considerar que seria um grande benefício para a longevidade você começar uma terapia hormonal precoce, não colocar o hormônio no mesmo saco. Eu assisti uma aula de menopausa fantástica. O primeiro slide era um saco branco e a frase era: não coloque todos os hormônios no mesmo saco. A gente tem diferentes hormônios, diferentes vias, diferentes doses, né? Tendo diferentes efeitos positivos e negativos. Então, a terapia de reposição hormonal bem feita, de forma correta, acompanhada, bem indicada, né? Ela é muito benéfica para o paciente. Você diminui muito doença cardiovascular, você melhora muito a qualidade de vida, você previne demência. Isso é muito impactante para a saúde da mulher como um todo, né? E aí tem uma coisa que vocês estão falando e eu vou aqui ouvindo. Percebam que vocês olharam para a paciente. Vocês não olharam para o exame laboratorial meramente, primeiramente. Vocês pegaram a paciente, enxergaram a paciente entrando no consultório, escutaram a paciente, e daí vocês começam a olhar um todo. E o exame também é importante. Quando eu digo isso, até como um profissional que trabalha muito com o diagnóstico e com a propedêutica armada, né, com os exames complementares, acaba que a gente vê hoje vou chamar assim, de modismo de olhar para uma folha de papel, para exames e tratar uma folha de papel. Exatamente. E é tudo que vocês não falaram. Vocês até citaram a questão da importância do exame complementar ali, corroborando a falência ovariana precoce, mas antes vocês estão ouvindo a paciente, ouvindo as queixas da paciente. Exatamente. Eu acho que é o principal, né, João? Na verdade, é entender a demanda que a paciente tem para você. Eu costumo dizer hoje no consultório que é o seguinte: a gente veio de um ensinamento médico de tratar doença, né? E hoje eu acho que a intenção do médico hoje não é tratar a doença, é trazer saúde, independente da doença. O paciente ele vai ficar doente em algum momento? Provavelmente sim. Mas a nossa intenção não é tratar essa doença dele, é prevenir que aconteçam essas doenças. E eu acho que quando a gente fala da menopausa e do climatério, é justamente isso, né? Muita gente, e aí pegando um gancho na fala que a Gabi falou, antigamente se pensava única e exclusivamente em se fazer reposição hormonal a partir do momento em que a mulher entrasse na menopausa, né? Então, muitas vezes a mulher chegava no consultório e falava assim: doutor, eu tô sentindo algumas queixas e tal, mas eu ainda tô menstruando. Então, não. Então, eu só vou fazer sua reposição hormonal quando você parar de menstruar. Quando você realmente estiver 1 ano sem menstruar. Então, 1 ano sem menstruar, aí eu posso fazer a sua reposição hormonal. E não é dessa forma, né? Eu acho que a gente tem que entender, é justamente isso que você está falando, entender qual é a demanda da paciente e a partir daí a gente começar a tratar essa paciente, independente se ela tem ou não uma pausa da menstruação dela. Exatamente. Que eu acho que, eu sempre falo o seguinte, menopausa é uma foto do momento, né? É aquela foto, como a Gabi falou, é um diagnóstico retrospectivo. É uma foto do momento de 12 meses atrás. Sim. Em que essa mulher menstruou pela última vez. Só que ela já pode ter sintomas há muito tempo atrás. A transição menopausal, isso, né? 5, 6, 7 anos atrás, exatamente, né? Que isso pode variar. Então, disse hoje que a partir dos 35 anos, né? Que é a idade da mulher, que a gente fala assim, né? Quando a mulher tá ficando velha, né? Eu acho tão feio isso, falar. É a transição da vida reprodutiva da mulher, né? Então, Então, eu gosto de falar o seguinte, o que a gente vem vendo hoje na literatura a partir dos 35 anos, já começa a ter realmente um declínio dessa vida hormonal dessa paciente. E, eventualmente, às vezes,
é nesse período que a gente já pode começar a fazer algum tipo de reposição. Aí eu deixo para a Patrícia falar até um pouco mais sobre isso, que eu acho que é importante, né, Patrícia? É interessante. Eu costumo falar no consultório que hoje em dia a gente tem que pensar que a mulher de 40 anos para mais, vamos pensar em prevenção. Então, hoje, perimenopausa, que são os anos que antecedem a menopausa, imagina que a menopausa é quando o ovário para de funcionar. Esse ovário não vai parar de funcionar da noite pro dia, ele vem reduzindo a produção hormonal anos antes da menopausa, isso pode começar até mesmo 8 anos antes da menopausa. Tem até um estudo que mostra que até 13 anos antes você já pode começar a ter um declínio na produção hormonal ovariana. Então, nessa fase, é a hora mais importante para você abordar essa paciente, pensar em prevenção, né? A gente tem que pensar que a mulher acima de 40 anos tem que entender que o estilo de vida ele vai ser impactante para determinar como que vai ser essa transição menopausal dessa paciente. A perimenopausa, que são os anos que antecedem a menopausa, o diagnóstico ele é clínico, não é laboratorial. Então é muito comum a gente pegar a paciente com um monte de sintomas de perimenopausa e vai em algum médico que não trabalha com isso, ele fala, não, mas isso é normal, não tem um exame, o exame está normal. Mas e aí, a paciente está normal? Sim. Não. Então a gente não vai olhar o exame, a gente vai olhar a paciente como um todo. Isso é a definição de perimenopausa. É a irregularidade da produção hormonal ovariana. Então você pode dosar o hormônio na paciente no momento que o ovário estava funcionando plenamente, mas no mês passado não estava, então ela fica tendo essas irregularidades de sintomas. Né? Isso é bem impactante na vida da mulher. Então eu costumo falar com meus pacientes que 40 anos para cima é a idade da prevenção. Primeira prevenção de todas é o exercício físico. Então a gente tem que chegar nessa meta de orientar a paciente a fazer pelo menos 300 minutos por semana de atividade física, porque essa quantidade foi a que mostrou um grande benefício em prevenção de câncer de mama, prevenção de demência, melhora de sintomas de menopausa, diminuição de riscos de doença cardiovascular. Orientar a paciente a ter uma alimentação baseada em legumes e vegetais. Então, quando eu falo baseada em legumes e vegetais, é realmente o legume vegetal fazer parte do principal do prato, né? No almoço, no jantar, você tentar comer mais legumes, mais vegetais, descascar mais, desembalar menos, porque isso também teve um benefício enorme em prevenção de demência, que é a nossa grande preocupação com a mulher acima de 50 anos. Começar a perceber essa rotina do sono, porque o sono é algo impactante para a qualidade de vida da mulher nessa fase, e a gente começa a perceber nesse momento a alteração de sono. Então, mudar a alteração de comportamento que essa mulher tem para otimizar a noite de sono dessa mulher, orientar o consumo de água, mas o mais importante é botar a disciplina do exercício físico. Até, só para continuar, sabe que tem uns dados hoje que a gente tem de câncer de mama, que uma mulher que consome uma quantidade superior a 20 gramas de álcool por dia, que seria mais ou menos 2 taças de vinho, ela tem um risco maior de câncer de mama do que a mulher que usa hormônio na menopausa. Uma mulher que está sedentária, ela tem um risco maior de câncer de mama do que a mulher que usa hormônio na menopausa. Quando eu falo de hormônio, a terapia hormonal feita de forma correta, né? Na dose correta, com a via correta, com o hormônio correto. Uma mulher sobrepeso ou com obesidade, ela também tem mais risco de câncer de mama. Então você tem um medo do hormônio para o câncer de mama, mas você acaba não fazendo atividade física, você bebe uma taça de vinho todo dia, no fim de semana bebe 4, bebe 5 no domingo, e tudo isso vai ter um impacto negativo na mama. Então, a gente sempre tem que tentar orientar essa paciente, conscientizar, informar que o estilo de vida é impactante. Então, bora começar com 40 anos para cima, diminuir o consumo de álcool, enxergar o álcool realmente como uma droga e que aumenta o risco de câncer de mama, é um fator de risco totalmente evitável, né? A gente pode evitar. Botar o exercício físico como prioridade na vida. Se a gente for esperar ter tempo para malhar, quem tem tempo para malhar hoje em dia? Ninguém, né? A gente tem que botar o tempo para malhar, botar como prioridade, né? Depois que bebe o álcool, se correr, resolve. Tá vendo? Podia resolver, né? Não, então, hoje, inclusive, isso do álcool foi impactante, porque isso é uma forma que a gente tem que conscientizar a população. Porque imagina, você pensa assim, nossa, 20 gramas de álcool por dia, 2 taças de vinho. Isso. Aí você, tudo bem, na segunda eu não bebo, mas aí quinta-feira eu bebo 3, sexta-feira eu bebo 4, sábado eu bebo mais um pouquinho. Então você vê que o álcool, ele é lesivo. Então ele aumenta mais o risco de câncer de mama do que o hormônio. Aí você pega uma paciente com 50 anos que não faz atividade física, porque hoje no Brasil a gente tem um dado que só 10% das mulheres acima de 50 anos fazem exercício físico regular. Aí você pega essa mulher que não faz atividade física, ela tá sobrepeso e ela bebe todo dia uma tacinha de vinho para relaxar de noite. Ela tem um risco maior de câncer de mama do que usar o hormônio. Aí ela tá totalmente sintomática para menopausa, mas ela tem medo de usar o hormônio para câncer de mama. Sendo que ela faz outros fatores de risco que a gente pode evitar. Então, vamos orientar. É isso, acho que o estilo de vida é o mais importante nessa fase, né? Tem que conversar muito com a paciente. Eu levo metade da minha consulta mudando o estilo de vida para depois pensar no exame e no uso do hormônio, né? Quando necessário. Eu acho... Essa orientação é mais importante, porque é a falta de informação mesmo.
em pleno século XXI, a gente está modificando e conseguindo ter acesso às pacientes pelas redes sociais e conseguindo passar isso. Não é só conversa de médico, o médico mandou emagrecer, mas não é isso. A gente não manda emagrecer. A gente orienta e realmente a terapia hormonal não vai fazer milagre. Isso. E muito pelo contrário, a gente precisa usar a terapia hormonal e conscientizar que ali daquele momento em diante, a atividade física, o controle do álcool, do tabagismo e da alimentação vai melhorar na sua longevidade. Eu digo, quando você ficar velhinha, é a musculação que vai fazer você levantar da cama, ir no banheiro, tomar banho. Porque realmente é a massa muscular que vai trazer saúde, é a atividade física. E Paty falou muito bem que nessa perimenopausa, a irregularidade menstrual, eu acho que é o que mais eu recebo no consultório. As pacientes, doutora, veja, minha menstruação está vindo 2 vezes no mês, o sangramento está super intenso. E realmente, a partir dos 35 anos, por conta de variação hormonal, de inibina B, de hormônio antimileriano, de reserva ovariana, que vem diminuindo no decorrer desses anos, a gente tem a alteração da segunda fase do ciclo, da progesterona, e a paciente diminui o ciclo menstrual, encurta, né, o ciclo menstrual. Então, a paciente não tem noção disso. E acha que realmente está com uma patologia, ouviu a amiga falar que estava com endometriose, com adenomiose, e aí procura, tem algum exame que eu descubro, mas você já teve dor, aí você começa na anamnese, né, na conversa ali com ela, e vê que realmente é só ansiedade por conta daquela irregularidade. E após passar essa fase de encurtamento, começa a realmente ter a falência, né, e a insuficiência lútea, e aí começa a afastar, né, espaçar o ciclo menstrual, e realmente a paciente passa 2, 3 meses sem menstruar, e quando menstrua é um sangramento intenso. A gente tem que lembrar de afastar patologias que possam justificar esse aumento do fluxo sempre, e não justificar, não, isso aí tá no climatério, chegando a menopausa, fase, né? É normal dessa fase. Não. A gente tem que lembrar, e Xande pode, né, falar muito bem disso, que opera muito, enfim, e que existem patologias que acontecem nessa fase também, que podem justificar ou até piorar essa irregularidade menstrual. Com certeza, com certeza. Eu queria puxar um gancho do que a Patrícia falou, com essa questão da saúde, né, de falar com a paciente com relação a isso. E é importante a paciente se conscientizar. E hoje a gente tem noção de que, antigamente, você fez algumas falas que é muito importante, Paty. Antigamente, e esse antigamente não é antigamente há 30 anos atrás, não. Há 10, 5 anos atrás. Imagina, né? As pessoas hoje ainda, as mulheres hoje ainda, né, que estão chegando nessa faixa etária, e aí a gente tem que lembrar que hoje o Brasil é um país que ele está envelhecendo, cerca de um dado antigo, né, de 1/3 mais ou menos da população feminina, ela já está entrando nessa fase da menopausa e do climatério. Exatamente. Né? Então isso é muito importante, então a gente tem que debater isso cada vez mais, e entender que essa fase é uma fase muito importante para a mulher, é uma fase de declínio de muitas coisas, não só da parte do ponto de vista de saúde, única e exclusivamente saúde feminina, né, da parte genital feminina, mas do ponto de vista de saúde como um todo, né? Saúde cognitiva, saúde do coração, saúde de todos os sistemas, e a mulher tem que entender isso. E tirar da cabeça, tirar a ideia de que a hormonioterapia ela é ruim para ela. Exatamente. É o contrário, a hormonioterapia ela é importante para essa mulher, e ela tem que entender que essa hormonioterapia é quem vai fazer com que ela tenha saúde. Exatamente. Né? Então, acho que isso é muito importante, a gente conscientizar a população com relação a isso. Até é um momento, e eu de novo, eu fico ali no diagnóstico, então, na verdade, o radiologista ele é o interconsultor. Eu estou entre vocês, né? Uhum. Você vai permeando ali as especialidades. E é separar o joio do trigo, porque, sim, de fato, existe um modismo hoje na terapia hormonal. Vamos chamar de terapia, mas tem gente que não é terapia, né? É suplementação hormonal. Uso totalmente equivocado, né, do hormônio. Pois é. E até na endometriose, a gente vê que a hormonioterapia também é bloqueio hormonal. Sim. Então, o hormônio ele é muito benéfico e importante em diversas linhas de tratamento
da medicina e na saúde da mulher. O problema é que está pegando alguns atores que acabam conduzindo a hormônio, a linha ali do cuidado com hormônio, de forma não bem indicada, e aí está se poluindo a hormonioterapia. Foi até um dos motivos que quando eu falei de menopausa, eu sabia que a gente ia bater muito nisso, e trouxe vocês aqui, foi para a gente parar nisso aí. Com certeza. Então, é separar o joio do trigo, pegar bons profissionais. E tem outra coisa, assim, até para a gente abrir também a questão do acompanhamento. De novo, vou voltar ao início da live de Paty e de Gabi. Ouvir o paciente, se aproximar. A paciente também tem que entender que ela tem que pegar uma equipe multidisciplinar, muitas vezes, para chamar de sua. E pegar na mão e seguir. Eu digo que casou comigo. Casou agora. Você vai voltar com 3 meses com o exame, com o feedback, até a gente ajustar, depois com 6 meses. E aí depois vai passando. Isso, mas até ajustar as coisas e dependendo de quando você comece, que o ideal é nessa transição, vai mudando. Você vai entrar com uma coisa, depois vai haver necessidade de outras, de mudar a terapia, às vezes a via, depender da adaptação da paciente. Então, realmente, é um casamento com a sua ginecologista, com a sua endócrina, com o seu médico, enfim. E fazer com que a paciente entenda que não existe uma receita de bolo. Tá? Exato, isso é importante. Né, Paty? Exatamente. Eu acho isso é uma coisa que tem que ser muito único, bem né? batida. Cada paciente vai ser única. E nessa fase, você falou interessante, nessa fase, a mulher é muito diferente para a mulher. Então, imagina que a mulher vai ter um declínio cognitivo, ela vai ter um declínio mental, então atrapalha a saúde mental dela, a saúde física, ela começa a ter alteração de composição corporal, começa a ganhar peso, acumular gordura em cintura, em barriga, perder massa muscular, começa a ter alteração de sono, o sintoma vasomotor, e a menopausa vai muito além do sintoma vasomotor. Muita mulher também fala, mas eu não tive onda de calor, aí eu achei que era outra coisa. Sim. E, na verdade, a menopausa vai muito além do sintoma vasomotor, né? A menopausa, ela acaba atrapalhando a função cognitiva da mulher, ela atrapalha o sono, ela atrapalha o humor. Muitas mulheres acabam sendo diagnosticadas com depressão nessa fase por falta do hormônio. Então, a gente tem que pensar, sempre olhar a mulher como um todo, abordar os sintomas da mulher e desmistificar. Mostrar para ela que o hormônio é benéfico quando bem indicado. A terapia hormonal, você falou uma frase interessante, separar o joio do trigo. Isso é fundamental. A terapia hormonal de menopausa é estrógeno. Você vai usar testosterona quando bem indicada, na dose menor, mas sem pensar que o estrógeno é o hormônio principal. Você deve pegar, igual eu pego no consultório, cada aberração de tratamento hormonal que eu olho e falo, meu Deus do céu, é um criminoso, não é médico. Então a gente tem que ter esse cuidado também de procurar um profissional bom. Não é ter medo do hormônio, a gente vai ter medo do profissional que passa o hormônio. Porque o hormônio, quando bem indicado, é bem interessante. Tem que ter medo de não ter o hormônio quando Exato. você tem uma indicação, que é o que a gente está conversando aqui. E, ao mesmo tempo, tem que ter medo de fazer um hormônio de forma irresponsável. Exatamente. Então, tem que ter Cuidar, olhar para essa paciente como um todo, usar o hormônio na menor dose possível para tratar o sintoma da paciente, de forma correta, na via correta, ter acompanhamento regular, acho que isso é fundamental. A gente tem que ver essa paciente mais de uma vez no ano, né? Uma vez no ano no médico, a gente tem que ter esse acompanhamento mais regular. E olhar a paciente como um todo, pensando também em melhorar outros efeitos. Você tem uma noção que hoje no Brasil apenas 15% das mulheres recebem terapia hormonal de forma correta. É muito pouco. Imagina a quantidade de mulheres sintomáticas, com sintomas graves, que não recebem hormônio. Isso chega a ser absurdo. Por má informação médica, por desinformação médica, e muitas vezes porque ela tem receio, tem medo de procurar um profissional. Às vezes procura um profissional que acaba contraindicando o uso do hormônio ou fala exatamente isso. Vamos esperar você, de fato, estar na menopausa com sintoma vasomotor. E não percebe que a menopausa vai muito além do sintoma vasomotor, né? A mulher tem um declínio muito importante da cognição. Eu atendi uma paciente semana passada que ela falou, Patrícia, usar o hormônio foi um elixir de vida pra mim. Eu tava me sentindo morta, depressiva, com alteração de memória. Imagina a mulher de 45 anos, 50 anos, que hoje tá recomeçando a vida, com um namorado novo, trabalhando muito, super ativa. Eu pego no consultório mulheres que estão trabalhando mais do que nunca com 50 anos, e você vai deixar essa mulher castrada? Não existe. Hoje você falar que você é contra usar um hormônio de forma correta. Isso quando a gente falando aqui, a terapia hormonal de forma correta, ética, com medicina baseada em evidência. Não essas maluquices que a gente vê hoje em dia, né? O hormônio tem que ter muito cuidado. Você pegar para uma mulher dessa idade, com essa atividade mental, atividade física, e falar para ela, não, hoje eu sou contra você usar o hormônio, chega a ser antiético. Né? Saber os benefícios do hormônio. Hoje em dia, eu acho que é negligenciar a fase da mulher. Um profissional médico especializado, né, em terapia hormonal, você não prescrever para a paciente uma terapia hormonal, a paciente com indicação
e sem contraindicações absolutas. Então, Exato. mas a paciente não é... Às vezes, na verdade, eu estou falando até mais para as pacientes, né? Porque, às vezes, não, doutora, mas eu não sou casada, não namoro, não tenho relação há muitos anos. Mas terapia hormonal não tem nada a ver com marido, parceiro, relação. Porque muitas pacientes, né, têm esse pensamento. E não tem nada, muito pelo contrário, tem a ver com a sua... autocuidado, né? Com autocuidado, Autocuidado, com a sua saúde. exatamente. Como o Paty falou, é risco cardiovascular, é demência. O estrogênio, ele está de uma forma muito complexa, diretamente ligada a neurotransmissores de serotonina, dopamina. Então, assim, a queda do estrogênio mexe muito com o bem-estar da mulher, muito com a sensação de felicidade, a sensação de amor próprio, de se olhar no espelho, se sentir bem. De autoestima, né? De autoestima, porque a gente acha que, claro que atividade física, cuidar da alimentação, isso tudo é primordial. Porém, o hormônio rege muito as nossas sensações e os nossos sentimentos. E quando a mulher tem a queda, para ela, às vezes, estava tudo ótimo e, de repente, é quase um transtorno disfórico pré-menstrual. É aqueles 3 dias que você acha tudo péssimo. Só que imagine isso em um tempo período muito longo, É muito né? difícil. É a fase muito difícil para a mulher, né? É muito complicado. A gente tem que abordar bem essa paciente. Uma mensagem assim que a gente também tem que deixar claro, e a gente também já foi dito aqui, o grande medo é a questão do... Você falou um termo, Paty, que até me fugiu. A questão do medo do câncer. Cancerofobia. Cancerofobia, exatamente. A gente tem que desmistificar Isso. isso, né? E tem uma coisa que a gente está chegando aí perto do Outubro Rosa, né? Que é a maior campanha no mundo em relação a rastreamento, prevenção. A gente tem outras várias campanhas hoje, mas de fato tudo começou ali muito com o Outubro Rosa. E aí a gente vai para a entrevista, vai falar. E uma das coisas que quando, ano passado, numa emissora de rádio aqui da Bahia, eu fui falar assim, olha, 20%, apenas 20% dos cânceres estão ligados a fatores genéticos, 80% são fatores comportamentais. E isso aí para câncer de mama, mas isso é uma realidade para a imensa maioria dos cânceres. Aí tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar. De novo, hoje estudo genético tem boas indicações, mas a gente vê que às vezes as pessoas estão pegando para fazer hormonioterapia e para liberar uma hormonioterapia, às vezes estão fazendo uma pilha de exames, inclusive exames genéticos, e aí eu vejo isso acontecer. Aí vem tudo normal e é mais ou menos assim, ó, você está agora apto a fazer o que quiser de hormônio. Imagina. E não é isso. E tem quando eu estou falando isso, é até para entrar, e a gente já começou a desmistificar, a questão do medo do câncer, da cancerofobia que a doutora Patrícia falou. Que é a questão, começou a fazer qualquer tratamento, a gente não volta para acompanhar, seja antibiótico terapia, tem que voltar para ver como é que ficou. Imagine uma terapia hormonal. Então você vai ter que ali fazer um acompanhamento e um segmento de controle mesmo. Uhum. Vai fazer seu exame de mama anual, vai fazer o seu transvaginal, vai fazer um acompanhamento. A gente vai falar mais à frente, mas uma das coisas que o doutor Alexandre e a gente estava discutindo sábado agora foi a questão de reativação de doenças, às vezes desconhecidas durante a terapia. E aí isso contraindica? Não, isso exige cuidado. Então, é de fato tentar desmistificar um pouco os medos e entender que é benéfico. E aproveitando esse gancho, Xande, durante esse acompanhamento, e aí para todos, tá? Eu tô passando para Xande, mas fiquem à vontade aqui para a gente realmente falar sobre isso. Entrei na menopausa. Qual acompanhamento hoje, assim, uma rotina que a mulher tem que ter de uma boa prática médica quando vai procurar consulta no ginecologista? Qual é hoje, assim, sou uma mulher menopausada, quais exames eu tenho que fazer de rotina? Vamos lá. Eu acho que é mais voltado para o que a gente estava conversando antes, né? Acho que você tem que primeiro... os exames eles vão vir secundariamente. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para a paciente, né? Entender o que é que ela tem de demanda, o que é que ela tem de necessidade, o que é que ela está buscando ali na consulta. Mas vamos lá. Quando a gente está falando da parte da menopausa e do climatério, eu acho que o principal exame a ser solicitado é o FSH, né? Que é o principal hormônio que a gente vai avaliar se realmente essa paciente está chegando ali na falência ovariana mesmo, né? Chegando ali ao período da menopausa e do climatério. Dentre os outros exames da rotina ginecológica, e disse rotina ginecológica, né? Que na verdade é algo que vem à
até sendo desmistificado nos últimos anos que não existe rotina ginecológica, né? A paciente ela tem que, teoricamente, fazer exame de ultrassonografia todo ano? Teoricamente, não, né? Mas a gente acaba fazendo isso na Como uma boa tentativa prática. de trazer essa paciente para mais perto. Por quê? Porque senão acontece o fato da mulher ficar ali 2, 3, 5, 10 anos sem ir ao ginecologista. E quando ela volta para você, depois desse intervalo de tempo prolongado, ela já volta, às vezes, com alguma doença, alguma patologia que ela não tinha, né? E aí, a partir disso aí, que a gente começou a dizer que existe essa rotina. Então, geralmente, uma ultrassonografia transvaginal não vai mal, né? Lembrar sempre da mama, tá? Então, uma ultrassom para aquelas pacientes que são abaixo de 40 anos, né? Acima de 40 anos e 45 anos aí, a mamografia tem que fazer parte dessa rotina. Eventualmente, nas mulheres, e aí pensando nas mulheres na menopausa, acima de 50 anos, a gente não pode esquecer também da densitometria óssea, né? A gente não pode esquecer de avaliar o intestino dessa mulher, né? Então, realmente pedir ali uma colonoscopia, né? Os cânceres de cólon também vêm aumentando muito e aumentam muito nessa fase, Inclusive, né? reduziu, né? Antes era 50 anos, hoje a gente Agora é já... 40. Agora 45. 45, né? Então, é importante, eu acho que é um exame que tem que fazer parte ali do rol de exames dessa paciente. E eu acho que no Preventivo, mais... né? O preventivo, sim, né? Mas é aquela questão. Hoje a gente pede preventivo para todo mundo, né? Ah, não, preventivo é todo ano. Se a gente for para os guidelines, preventivo não é todo ano, né, Gavi? Mas eu na acho, verdade... eu acho isso muito engraçado. Na verdade, eu confio que o preventivo... que é a citologia, tá, gente? Que é o Papa Nicolau. Que é por isso que veio o nome rotina ginecológica. Veio do preventivo, porque realmente tem essa ideologia de fazer o preventivo todo ano. Pelo Ministério da Saúde, não tem necessidade de colher a citologia anualmente. Seria só após 2 citologias anuais negativas, a gente pode espaçar para 3 anos, ou seja, trienal. Porém, a citologia é um exame pouco sensível. Então, é um exame de rastreamento hoje em dia utilizado, porém ele tem uma sensibilidade baixa e uma especificidade alta. O que é isso? Pode ser que ele venha negativo e não seja negativo. Para um exame de rastreamento, é ruim. Então, hoje, inclusive agora em 2024, entrou como padrão ouro para o rastreamento de câncer de colo uterino na mulher a captura híbrida para HPV. Então, por quê? Porque ele é muito sensível. Hoje em dia, a gente já faz isso nos consultórios privados, particulares, porque a gente consegue que os planos de saúde, eles banquem a leitura dessa coleta. E é uma leitura que no Brasil é cara. Porém, nos Estados Unidos, isso é o mais barato, porque a mão de obra, a colposcopia, a citologia, nos países de primeiro mundo, é um exame muito caro. Então, realmente, uma coleta que, inclusive, a paciente pode fazer um autoexame e para pacientes que moram em áreas rurais, que não têm muito acesso a ginecologista especialista, ela pode colher e entregar no posto de saúde. Então, a enfermagem faz isso. A enfermagem faz isso, exatamente. Não precisa de muito material, como é a citologia. Não precisa de muita técnica, que às vezes tem no posto de saúde a coleta de citologia, mas a enfermeira precisa aprender, precisa estar preparada. A captura híbrida é muito mais simples. Então, eu acho que a citologia, no privado, veio de forma anual, essa ideologia aí, porque a paciente fica mais segura e o médico também, por ser um exame. Na verdade, pouco sensível. E eu fiz essa pergunta mesmo para também chegar nesse ponto da discussão, e vai voltar para a terapia hormonal e para a segurança do acompanhamento. Por quê? Alexandre começou perfeito. Quando a gente fala assim, vamos fazer exames de rotina, rastreio. A mamografia é um exame que, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, é indicado anualmente. Pelo Ministério da Saúde, ele indica a cada 2 anos. Exato. Mas existe uma indicação. E por que é indicado? Porque estudos provaram que isso muda a mortalidade a nível populacional para a mamografia. O preventivo também mostrou mudança de mortalidade, que é o NNT, a nível populacional. Quando você vai hoje para o transvaginal ou ultrassom de abdômen, você não tem essa comprovação de mortalidade. Então, não é necessariamente um exame de rastreio. Mas você é um exame diagnóstico precoce, é uma boa prática. De qualquer sorte,
O que a mensagem tem que passar anualmente. Sim. Porque a mamografia, a gente já concordou aqui que é um exame anual. Pelo menos, né, Rafa? Perfeito. Pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma Tem vez que ao ano. procurar o atendimento médico de boa qualidade. A gente está repetindo isso aqui, porque eu venho brincando que a gente está vivendo uma época de medicina baseada em evidências superficiais de redes sociais. É verdade, é verdade, é verdade. Então tem que procurar verdade. bons profissionais. Com certeza. Mas a gente já tem motivo para ter uma consulta anual. Daí, aí eu vou agora entrar na especificidade assim do que a gente vê de literatura. Eu sou um adepto do ORADS, né, que é o exame de ultrassom para avaliação do ovário. Um desafio que o ORADS, com toda a publicação do ORADS, ele bota no final assim, olha, estamos caminhando porque a intenção é detecção precoce. Na verdade, a intenção é rastreio. Chegamos lá? Não. Mas a medicina está evoluindo para isso. Então, é uma boa prática você passar pelo médico, olhando para o paciente, mensagem de todos os doutores aqui, e que é fato, olhando para o paciente você individualizar. Você precisa, não é para fazer a tabela periódica de exames. Isso. Mas você vai fazer esses exames aqui, porque isso é um ponto de boa prática. Perfeito. E no final é redução de custo. Porque diagnóstico precoce é o menor custo na saúde. Com certeza. E melhor sustentabilidade. Exatamente. Você não pega mais paciente. Eu, por exemplo, eu vejo muito no consultório isso. Eu converso muito com meu pai. Meu pai também é médico. Ele fala que na época, quando ele tinha minha idade, ele pegava doença no consultório. Hoje em dia não pega mais. Hoje em dia a gente pega saúde e pacientes que querem buscar melhorar. Eu pego muitas mulheres acima de 40 anos que pra mim falam, doutora, eu não tenho nenhuma queixa específica, mas eu não quero ter. Eu quero ficar bem, quero chegar bem na menopausa. Quero envelhecer bem. Quero envelhecer bem, com saúde, né? Tem uma aula de uma preceptora, não lembro o nome dela agora, mas enfim, ela compara a menopausa com o deserto. Ela fala, imagina eu pegar você agora e largar no meio do deserto, sem nada, com a roupa do corpo que você tá. Você vai ter uma experiência terrível. Não vai nem sobreviver. Mas imagina você falar, olha, daqui a 6 meses eu vou te levar para uma temporada no deserto. Então, o que você vai fazer? Bora arrumar uma tenda, botar água, televisão, levar amigo, levar família, levar atividades, para que você tenha uma experiência muito boa nesse deserto. Então, ela fala isso, que a menopausa é um deserto, e para a gente chegar muito bem lá, o que a gente tem que fazer? Exercício físico, boa alimentação, boa rotina de sono, ter uma disciplina melhor, se cuidar. Você falou um termo interessante, que é o autocuidado. Eu falo essa frase em toda consulta. Eu falo que o melhor autocuidado que você pode ter com você mesma é o exercício físico. É fazer musculação, é construir massa muscular, para que você tenha o que você falou, para que você tenha liberdade na velhice. Né? Porque todo mundo vai ser idoso. Mas só vai ser velho aquele que não tem massa muscular, que não consegue levantar de uma cadeira, não consegue levantar da privada, sem ter barra para se apoiar, porque não tem força muscular. Perfeito. E fica realmente muito fadigado, né? Com certeza. Perfeito. Doutor Alexandre, por exemplo, ele está correndo tanto agora, de uma hora para outra ele mudou os hábitos, que eu acho que ele está tomando estrogênio, tá? Brincadeira. E não esqueça da progesterona, tá? Mas vamos lá. Para prevenir endometriose. Por favor. Focos reativados de endometriose. Esse rapaz aí, pegando agora, já que se falou em endometriose, e aí eu estava contando aqui antes de começar o programa, e para contar aqui para quem está nos assistindo, não tem muito tempo, Paty, e assim, eu faço endometriose já há alguns aninhos, e a gente faz uma quantidade boa de endometriose, e eu comecei de 1 ano para cá. Não mais que isso, 2 anos no máximo. Eu lembro que no Março Amarelo de 3 anos atrás, eu tava assim, rapaz, o que é que a gente vai falar de diferente agora? Porque todo março a gente vai procurando o que Algo falar. diferente, né? Algo diferente. E aí eu lembro que a gente falou de adolescente, né? Não foi, Gabi? A gente fez uma live bem a interessante. gente foi falando de adolescente. Aí ano passado, eu falei, rapaz, o que a gente vai falar de diferente? Menopausa. Porque a gente começou a ver... Quer o copo? A gente começou a ver... Ricardão. A gente começou a ver que uma amiga da minha sogra, e eu venho dizendo das nossas jovens menopausadas, porque de fato a mulher hoje da menopausa é uma mulher muito jovem, ativa, dinâmica. Totalmente. Então, uma amiga de minha sogra, super jovem, super ativa, e procurou um atendimento médico, e aí, não estou citando quem é, nem a pessoa, não foi bem indicada a terapia, não foi bem conduzida, para não falar indicada, que talvez indicada até tenha sido, mas não foi bem conduzida a terapia hormonal. E ela começou a ter sangramento, começou a ter cólica, dor, e sangramento, cólica e dor. Voltou para o profissional, e aí tem a questão de saber conduzir. O colega não soube conduzir, não soube ouvir e juntar a paciente. E começou também uma questão de exames aleatórios.
Resultado, ela parou no pré-diagnóstico, numa suspeita de câncer de endométrio. E aí a cancerofobia, adorei, entrou em ação e todo mundo começou a girar em torno do câncer porque juntou hormônio, sangramento, menopausa, câncer. Acabou indo lá na clínica, a gente fez o exame. Durante o exame, eu comecei a avaliar, fiz assim... Você tinha cólica no período, na sua vida menstrual? Muita. Sangramento era como? Rapaz, eu ficava anêmica, muito forte. Começamos a ver sinais diretos de adenomiose. E aí eu falei assim, olha, você tem adenomiose. Contudo, é uma senhora, uma mulher menopausada, em terapia hormonal, sangrando. Você vai ter que fazer esteroscopia. Sim, claro. Indicação é clínica, não tem como afastar isso. Mas sua esteroscopia vai ser branca, não vai ser nada, e você vai ter adenomiose. Fiz até com o Lino, que é da equipe de Xande, uma esteroscopia, foi branca, adenomiose. E aí eu tô contando essa história, Xande, pra gente entrar também e passar para as meninas a bola na questão de, mais uma vez, reforçando que começou a terapia hormonal, você pode ter alguns efeitos indesejáveis, Sim, como exatamente. qualquer remédio. Exatamente. E isso não é não é assim, tire agora ou nunca mais use. Isso é igual a conhecer o que você tem, controlar os riscos, conduzir e controlar os riscos. E a doutora Paty falou bem, olha, o risco cardiovascular também está ali. Então, é uma balança. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Xande, sobre essa questão da adenomiose e da endometriose na menopausa, que você até, já falando um ponto que você falou, hoje a gente também, aí indo para endometriose e adenomiose na menopausa, a gente tem que olhar para essa mulher na menopausa com alguns pontos de cuidado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É importante a gente entender isso, Rafa, porque hoje em dia, muitas mulheres, elas chegam no consultório, né? E aí eu vou falar da minha prática, porque é o que eu vivo no dia a dia, né? É a endometriose, a adenomiose. Muita mulher chega nessa fase da vida, né? 45, 50 anos ali. E aí tem um diagnóstico de endometriose ou, por algum motivo, ou por alguma reposição hormonal, passou a apresentar algum sintoma e aí é encaminhada para o ginecologista especialista nessas doenças, né? Que é o meu caso, por exemplo. Então, essas pacientes chegam para mim e aí a primeira coisa que elas falam, doutor, é preparado de tomar hormônio? É preparado de tomar hormônio? Porque assim, será que foi o hormônio que causou isso em mim? E aí, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e falar, não foi o hormônio que causou isso em você, provavelmente você já tinha essa patologia, entretanto, pelo colega não saber que você tinha essa patologia ou por nunca ter sido investigado isso na senhora, a senhora agora está tendo uma ativação desse foco, seja ele de endometriose, seja de adenomiose, e a partir de agora você vai ter um diagnóstico. Então, a partir de agora, então, eu tenho que parar de tomar hormônio mesmo, né? Porque é uma doença que o hormônio me causou. Não. E aí você tem que explicar isso muitas vezes. Justamente pelo medo hoje da paciente de ter de tomar hormônio. E o que a gente vem observando e que a gente tem que tomar cuidado, Rafa, e aí eu falo como eu e Gabi aqui, e Patrícia até também por estar lidando com muita mulher na menopausa, é entender que nesse caso da paciente que tem sintomas, né? Que começa a apresentar sintomas com o uso da hormonioterapia, a gente tem que realmente investigar algumas coisas. Pensou-se em endométrio, é esteroscopia, né? A paciente na menopausa que apresenta sangramento, ou seja, sangramento pós-menopausa, isso é um diagnóstico, isso é um CID, né? Sim. A paciente tem que ser investigada. Qual é o principal exame para investigar? Primeiro de todos, ultrassom, que é o exame mais rápido e mais fácil de ser feito e mais barato. Em segundo lugar, com indicação absoluta no sangramento pós-menopausa, a esteroscopia, porque a gente tem que avaliar a cavidade dessa paciente, né? E aí, quando a gente vai avaliar essa paciente através de um ultrassom transvaginal, por que não complementar esse ultrassom transvaginal com um preparo intestinal e mapear essa paciente de maneira total, tanto para endometriose como para adenomiose? Não é incomum eu ter no consultório pacientes que chegam em terapia hormonal e que começam a ter reativação de foco de endometriose por conta da terapia hormonal. A culpa é da terapia hormonal? Não, a culpa não é da terapia hormonal. Essa paciente ela só precisa ser acompanhada e aí é aquilo que você falou. Todo e qualquer medicamento ele vai gerar efeito. Pode ser um efeito benéfico, pode ser um efeito colateral, né? Então a gente tem que entender que eventualmente às vezes esses efeitos que a paciente tem com relação à reativação da doença não é um efeito colateral, é um efeito benéfico.
isso significa que ela está tendo uma boa produção hormonal, que a hormonioterapia que ela está fazendo está sendo positiva para ela. Mas isso está reativando uma doença que precisa ser olhada e investigada de maneira tranquila. E né? Individualizada, né? Muitas vezes, Sempre. antes de começar a terapia hormonal, ela usava anticoncepcional a vida inteira. É. E aí não tem nem o parâmetro, porque essa paciente ainda disse, não, eu menstruava. Às vezes, tem paciente que não tem nem o parâmetro. A gente vai precisar fazer a transição. Tem pacientes que não aceitam DIU, porque, particularmente, eu gosto muito de usar nessa fase que a paciente tá na oscilação hormonal e a gente precisa fazer a contracepção também. Então, ela tem sinais de hipoestrogenismo, mas também pode ter ciclos ovulatórios e a gente precisa ter muito cuidado aí em como manejar essa transição. E eu gosto muito do DIU, até porque o Mirena, ele também, a gente colocando nessa fase, ele tem o papel de proteção endometrial. Sim. Até para as pacientes que tem adenomiose, eu já falo, quando tem adenomiose, eu já falo, vamos botar um Mirena, porque eu sei que mesmo com a progesterona oral, às vezes a paciente tem um desconforto. Mas muitas vezes usa anticoncepcional a vida toda, aí a gente vai iniciar a terapia hormonal, começa a apresentar sintomas realmente de reativação da doença. E aí você precisa realmente suspeitar. Sim. Será que ela tinha endometriose? Porque ela não tem nem noção, não tinha dor. Não, estava tudo bem, usava anticoncepcional contínuo a vida toda. E aí a gente precisa lembrar, suspeitar que realmente isso pode acontecer. Sim, e foi o sim. que o Rafael falou. É uma discussão muito nova. Né? Claro que hoje em dia a gente está falando cada vez mais de menopausa por conta do envelhecimento da população em geral e porque todas as mulheres querem envelhecer com qualidade de vida e vem se A descobrindo literatura melhor- é pobre, Vi. É, A literatura é pobre, É é pobre. pobre. É pobre. Então não é aqui a opinião de 4, não. Não, com A certeza. gente vai para literatura. Quando a gente fez agora o Massa Amarela, eu fui revisar a literatura. Aliás, acabei de fazer uma turma de endometriose e fui revisar a menopausa. A literatura é pobre. É pobre, não tem. Então, ao Porque a terapia hormonal passou 20 anos aí sendo demonizada. Exatamente. Aproveitando do Mirena que você falou, eu sou fã do Mirena, que você faz gestão menopausal. Eu indico muito. Inclusive, eu já deixo na minha mesa, tem um artigo agora da Sobrag. Saiu na Terapêutica, o Guideline novo, né? Novo, que eu falo, foi 2022, mas saiu esse ano, de 2024. Da Sobrag, Da do Sobrag. Sobrag, Tá na minha o novo. mesa, aberto lá, porque isso é interessante. Isso já vem sendo discutido nos congressos de menopausa. Eu lembro que eu fui no de Vancouver em 2018. Já era recomendado o Mirena, porque o Mirena ele é interessante porque ele tem efeito neutro na mama. Então ele é tão seguro quanto o Ultragestan, com efeito progestagênico muito mais potente. Então, para essa mulher na transição menopausal, uma mulher que está com sangramento usando estrógeno, testosterona e o Ultragestan. O Ultragestan é sensacional. É a minha primeira escolha, em muitos casos, mas ele tem um efeito progestagênico muito fraco, né? Que é a progesterona natural micronizada. Então, muitas mulheres vão para ter sangramento usando ele. A gente até tenta usar contínuo ou com parada, e mesmo assim E ela dobra a sangra. dose. E aí ela procura outro médico, o médico desespera, a paciente, nossa, sangramento com hormônio, bora parar o hormônio. Essa mulher para o hormônio, fica sintomática. Então, é importante que ela tenha contato muito próximo com o médico dela para falar que tá sangrando. Eu sempre converso com meus pacientes, eu falo Ultragestan, que é a natural micronizada. Pode acontecer de você ter sangramento. Se tiver, bora ajustar a progesterona, bora avaliar. Concordo, sangrou pós-menopausa. Eu acho que a esteroscopia é super importante. Mas o Dilmirena, eu indico muito para meus pacientes. Não coloco no consultório, mas sempre mando, bora colocar com o ginecologista, porque vai ser uma ótima indicação. E deixo aberta na minha mesa já. Tem um parágrafo da Sobrag que ele bota mostrando a inferioridade sobre o efeito do câncer de mama do Mirena. Sim, Então, isso também é sim. interessante, você pensar na progesterona, que vai ter efeito negativo na mama. E esse gap de 20 anos, eu acho interessante também falar, que eu costumo falar para meus pacientes também. O WHI, que foi aquele estudo, né, o Human Health Initiative, que foi de 2002. Imagina, que profissão hoje você vai usar um estudo de 2002 para se basear no tratamento do paciente? Não existe isso, é um gap enorme, 22 anos, né, do Na estudo. anemia fetal que tem um estudo de stop que é de 92 e o Tá povo fica vendo? Imagina. defendendo. Porque imagina, você pegar que de lá pra cá, do WH pra cá, teve inúmeros outros estudos. E E não inclusive. só medicações Novas. né, Inclusive, aquele atualizadas. estudo foi feito com estrógeno equino conjugado, por via Conjugado. oral, com progesterona. Se você for desmembrar aquele estudo, que hoje em dia é muito discutido isso, você percebe que o risco de câncer de mama foi de 0,08
8% no ano. É um risco baixo. E esse risco foi observado nos pacientes que usaram o estrógeno com progesterona sintética, que foi a medroxprogesterona. Não foi observado no grupo do estrógeno isolado. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Eu sempre falo para os pacientes isso, esse risco teve esse risco. Hoje a gente vem discutindo esse estudo. A gente mostra, inclusive, no Guidelines de 2022, tem um quadrinho que eu também deixo na minha sala, até, eu mostro até na televisão os pacientes, que mostra que as pacientes que usaram estrógeno puro, elas não tiveram aumento de câncer de mama. Pelo contrário, mostra até uma diminuição. Mas esse risco, essa diminuição não é considerada pelo estrógeno em si. Exatamente. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Mas o Mirena, eu sou fã do Mirena nessa fase. Agora, não deixando também de a gente citar o cuidado, porque assim, a mensagem aqui que até eu tentei puxar, primeiro a gente tem que ter o cuidado do acompanhamento. A princípio, a gente vai estar falando de alterações benignas, como a adenomiose que a gente falou. Mas pode ser algo, né, que tem que ter cuidado. Todavia, tem que ter o cuidado, porque acompanhar. Se a gente pega uma mulher na menopausa e, por exemplo, surge um endometrioma, você não tinha... Endometrioma, a gente classifica como um certamente benigno quando você faz um ultrassom. Mas você vê um endometrioma surgir na menopausa, te dá tranquilidade, doutor Alexandre? Não. Zero tranquilidade. Lembrando que, para quem não sabe, né, para quem está assistindo a gente não sabe, o endometrioma é quando a gente fala da presença da lesão de endometriose no ovário, né? O cisto de endometriose no ovário. Então, todo e qualquer paciente que tem o surgimento de um endometrioma na menopausa, a gente tem que levantar ali a orelha para ficar um pouquinho em pé, né? E acender aquela lâmpadazinha ali do alerta e pesquisar essa paciente, porque realmente a gente pode estar vendo ali um surgimento de um câncer de ovário, né? Sem querer demonizar e deixar as mulheres assustadas, mas é importante a gente investigar, é importante a gente acompanhar que mais de perto. Com o seu hormônio. Com o seu hormônio, né? Então a gente tem que acompanhar mais de perto essa paciente. Acho que o recado que tem que ser dado para a paciente é esse. Né? Surgimento de endometriose no pós-menopausa ou diagnóstico de endometriose no pós-menopausa é acompanhamento mais de perto. Então, aquela consulta que você vai fazer anualmente, você vai passar a fazer a cada 3 meses, a cada 6 meses, com exames aí, sim, passando a ter uma regularidade nesses exames para justamente a gente tomar esse cuidado com a paciente e acompanhar ela para evitar qualquer tipo de surpresa mais para frente. Mas todo e qualquer paciente que surge um endometrioma na menopausa, eu fico ali. E a gente não sabe, uma coisa que você fala muito, uma fala muito sua isso, você fala sempre assim, Rafa, a gente não sabe o fenótipo dessa doença. Isso. Então, a gente não conheceu essa doença na vida menstrual dessa mulher. E aí, eu tenho um caso, eu contei aqui o caso dessa paciente, eu até falei esteroscopia branca, a esteroscopia foi normal. A gente acaba, às vezes, na discussão, acho que cheio de médico, né? A gente não tem médico. Mas a esteroscopia foi normal. Tem um caso que eu acho que esse não foi contigo, Xande, nem eu acho que foi com o Gabi, mas de uma mulher que abriu uma lesão intestinal gigantesca. Essa eu acho que nem estava com terapia hormonal, tá? Para também ser franco. Então, o que a gente está falando aqui até porque também outra coisa importante, hormônio, a gente tem que falar obesidade, aromatização. Então, às vezes, fica pensando só na subida do hormônio por conta da via exógena. Às vezes, vem até de uma produção, sei lá, alguma massa, algum tumor. Então, tudo isso é cuidado. E essa mulher, eu não tenho 2 casos para contar, eu tenho, acho que só esse, de já na menopausa, há um bom tempo na menopausa, sem nada de... Ela começou a ter sangramento, hematoquesia, sangramento nas fezes, e quando eu fui olhar, uma lesão grande de endometriose. Então, é esse cuidado que eu acho que a gente tem que passar. E a gente falou aqui de endometriose, mas é o sangramento uterino anormal. Sim. E aí pode ser um pólipo. Então, uma coisa que aí é do meu lado de novo, de quem faz exame. Você fazer quando você pega algumas publicações, vou voltar para o RADS do ovário, tá lá, você olha para o exame. Antes da menopausa é uma avaliação, depois da menopausa é outra avaliação. Não é, de novo, para assustar, para gerar cancerofobia, nada disso. Mas é um cuidado, porque de fato seu corpo mudou. E quando seu corpo muda, você tem que olhar para ele de forma diferente. O ovário da mulher no período que está ali no climatério é um, o ovário da mulher na menopausa é outro. Então são cuidados que a gente tem que ter. E durante esse acompanhamento de individualizar esse cuidado da menopausa. Eu acho que seria legal, Rafa, só para quem está assistindo a gente, eventualmente que não sabe, né? Só
contextualizar um pouquinho com relação à endometriose, né? O que é endometriose e adenomiose, que são dois que a gente está falando bastante aqui, né? Então, endometriose é a presença de células semelhantes ao endométrio fora da cavidade uterina, ocupando ali tanto a região pélvica da paciente, como também qualquer parte da região abdominal, né? Existem locais preferenciais para isso acontecer, geralmente ali na região atrás do útero, né? Ou também chamada de região retrocervical, ou região dos ligamentos uterossacros, né? Mas também pode pegar intestino, pode pegar vagina, pode pegar bexiga, ureteres, né? Então, isso é importante as pacientes entenderem. Já a adenomiose, eu sempre falo que a adenomiose ela é uma doença... prima da endometriose, né? Por que prima? Porque, primeiro, que elas têm uma gênese um pouco parecida, também a presença de endométrio, né? Ou células semelhantes ao endométrio, fora da cavidade uterina, mas dessa vez penetrando a musculatura miometrial, né? Ou seja, o músculo realmente do útero, levando essa paciente a ter sintomas. E qual é o principal sintoma que é comum às duas doenças? É a dor. Né? A dor, principalmente a dor no período menstrual, aquelas cólicas que geralmente são cólicas, né, incapacitantes, e aí é importante também a gente alertar com relação a isso, já que a gente está aqui no podcast, né, entender que sentir dor no período menstrual não é normal. Cólica incapacitante no período menstrual não é normal. Se você sentir uma cólica, que essa cólica ela melhora eventualmente com o passar do dia, não tem problema algum. Doutor, não preciso tomar nenhuma medicação, isso não me incomoda, não me faz interromper as minhas atividades corriqueiras. Beleza, tudo bem. A gente tem que prestar atenção nessa cólica, mas talvez realmente ali não seja uma endometriose, seja apenas por uma contração uterina, né? Mas a gente tem que estar atento e sempre lembrar essa paciente que sentir dor no período menstrual de forma incapacitante não é normal. Existem outros sintomas que podem estar associados à endometriose, né, como a dor na relação sexual, a dor pélvica crônica, que é aquela dor, né, por mais de 6 meses persistente, fora do ciclo menstrual, a dificuldade para engravidar, a dor para defecar, né, que é a disquesia, a dor para fazer xixi durante o período menstrual, que é a disúria, também são sintomas de endometriose. E outros sintomas que aí, hoje em dia, tá muito em voga, né? E eu gosto de falar muito isso no consultório para paciente, que são sintomas, vamos dizer assim, indiretos da endometriose, né? Como a fadiga, o cansaço. E aí a gente parte para fazer um gap aí também com as pacientes na menopausa. Porque a fadiga, o cansaço, né? Exatamente. O ganho de peso, essa e questão... as dores ortopédicas, que dão a lombalgia cíclica. Com relação articular, pior a depressão, Mas né? o que A depressão, acontece isso é também que eu tudo está acho, relacionado à endometriose. A gente vê também muita associação de doenças de dor crônica. Sim. E a gente não pode deixar de falar de estilo de vida inflamatório. Sim, total, né? Gabi. Porque fibromialgia, endometriose... Síndrome do intestino irritável. São patologias que a gente observa que se a paciente melhorar o estilo de vida, existe uma melhora... vai ficar boa, vai curar? Não. Mas existe uma melhora da sintomatologia, muitas vezes superior ao uso de medicamentos. Com certeza. Porque às vezes a gente está ali tratando, já trocou a droga, já operou, muitas vezes reincidivou, então não está conseguindo controlar aquela dor no pós-cirúrgico. E quando a paciente realmente entende que mudança no estilo de vida e na qualidade da alimentação dela vai melhorar a dor, ela realmente eu acho legal, vira que tem uma pergunta que a paciente sempre me faz no consultório, né? Quando eu prescrevo alguma terapia hormonal para ajudar no tratamento dos sintomas da endometriose. A gente não trata a doença, tá, gente? A gente trata os sintomas da doença, que principalmente o sintoma dor, né? Ainda não existe uma evidência de controlar a doença controlar com bloqueio hormonal. isso. Independente do uso do hormônio ou não, essa doença ela pode realmente evoluir. E aí vai para aquela questão que eu sempre falo, né? Vai depender do fenótipo, de como essa doença ela funciona no corpo daquela paciente. E aí a gente vem para esse gancho também da Gabi com relação à questão inflamatória, né? E aí uma pergunta que essa paciente sempre me fala: doutor, eu vou tomar essa medicação o resto da minha vida? Eu falo, depende de você. Porque o seu estilo de vida, eventualmente, pelo fato da endometriose ser uma doença inflamatória, você pode ficar em algum momento sem a medicação, só com o estilo de vida. Só com a melhora da sua alimentação, só com a prática de exercício físico, e isso pode melhorar. E hoje eu bato muito na tecla das minhas pacientes. Toda paciente minha que vai no consultório que tem endometriose, eu encaminho para nutricionista. Todas, sem exceção. Todas que estão me assistindo agora sabem disso. Eu encaminho para nutricionista. Se ela vai...
é uma coisa. Mas eu encaminho, eu faço a minha parte. Por quê? Porque o estilo de vida saudável para essa mulher vai ajudar ela com relação à melhora desses sintomas. E, eventualmente, não só melhores dos sintomas com relação àquele momento da doença dela, mas é para a longevidade. E aí a gente volta também, novamente, para a questão da longevidade e de pensar no futuro, né? Eu falo, ó, não pense nisso aqui agora para você como uma coisa momentânea. Isso aqui é daqui para frente para o resto da sua vida. Isso é importante a paciente entender. Eu acho que a gente tem que demonstrar isso no nosso dia a dia. E é muito engraçado que hoje, a Rafa brincou comigo com relação à corrida, depois que eu voltei a fazer exercício físico de maneira regular e até passar isso um pouco no Instagram, né, para as pacientes verem a nossa rotina, as pacientes chegam e falam, ei, doutor, você está correndo, né? É bom correr, doutor? É maravilhoso fazer exercício físico. Então, a gente tem que passar essa mensagem de que é gostoso fazer realmente, que realmente vale a pena. Eu acabei de voltar da Argentina, trouxe 16 garrafas de vinho. Eu não estou me sentindo bem nesse podcast aqui. Mas ela tem que entender isso, né? Que o estilo de vida vai ajudar muito ela, não só no ponto de vista das patologias, né? Tratamentos de certa patologia, principalmente das patologias inflamatórias, como também do ponto de vista de longevidade, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente está falando muito aqui com relação à menopausa e climatério. E tem que dar prazer, né? Sempre. Eu corro, né? A brincadeira aqui é porque a gente vai pro clube e aí a galera... você também, hoje estava aqui brincando comigo. Eles brincam, Paty, porque eu tomo cerveja, como, bebo. Aí daqui a pouco vou pra casa, domingo. A gente sai 2h30 da tarde, depois do dia inteiro do sol. Chega lá, eu chego em casa, dou uma dormida, quando dá 7 da noite, eu calço meu tênis e falo assim, vou dar minha corrida. Aí Gabi fica revoltada. Gente, né? Eu não ia conseguir. A pessoa de ressaca, passou o dia no sol, na cerveja, e vai dar uma corrida de 5 km. Pois é, tá vendo? Se eu conversasse com a doutora Paty, tinha feito isso antes ainda. Tá vendo? Muito mais. Tá vendo? Mas estilo de vida é impactante pra tudo na vida. Exercício físico é remédio. A gente tem que fazer e tem que botar como obrigação na vida. Eu falo com meus pacientes, não conseguiu malhar, sobe de escada, faz uma bicicleta. Pensa assim, antes feito tudo que é bem feito, desce, faz 15 minutos de bicicleta, mas faz qualquer coisa, porque isso vai ter um benefício enorme para sua saúde. Imagina que a mulher, ela vai ficar metade da vida na menopausa. Com certeza. Né? A expectativa de vida hoje é 80 anos. Então, a mulher entra na menopausa com 45, 50 anos, ela fica metade da vida na menopausa. A gente tem que tratar essa menopausa da melhor forma possível. E só em relação ao câncer de mama, uma coisa interessante é que a gente tem que pensar que o principal fator de risco para câncer de mama hoje é ser mulher e envelhecer. Então, a mulher está na menopausa, ela tem risco de câncer de mama e ela tem que entender que ela pode mudar alguns fatores de risco, que é o que a gente conversou aqui do estilo de vida, né? Com certeza. Só para concluir a parte de endometriose, adenomiose, tem muita paciente da gente aqui assistindo e às vezes fica confuso. Sim, eu tenho que fazer o quê? Então, para não... Se eu tiver eu tenho endometriose, fiz cirurgia, estou bem, o que é que eu preciso fazer na terapia hormonal para que não tenha essa reativação? A gente falou do estilo de vida, falou, enfim, de toda a fisiopatologia da endometriose e na terapia hormonal a gente usa o estrogênio. E como Xande falou muito bem, a endometriose é o tecido endometrial que se implanta em outros lugares, né, extrauterinos. Se você prescrever só apenas o estradiol para essa paciente, o estrogênio, ele pode reativar. Ah, não, mas a paciente fez cirurgia... Porque essa doença responde ao estrogênio, ao estímulo hormonal. E a progesterona, que é um outro hormônio produzido também pelo ovário, ela impede a evolução desses focos. Ela controla a evolução desses focos. Com a administração do estrogênio e progesterona, a gente tem uma contenção aí dessa reativação desses focos de endometriose. Então, ou pacientes que já foram esterectomizadas, ou seja, retiraram o útero, o ginecologista muitas vezes não usa a progesterona, porque realmente os guidelines, eles são permissivos a isso. Você pode repor apenas estrogênio, mas nas pacientes com endometriose, não tem indicação de você repor apenas estrogênio pelo risco de reativação dos focos. Com certeza. Aí é que tá. E só que a gente, até hoje, você tem um atraso diagnóstico de 7, 13 anos. Então, uma boa parte das mulheres que estão na menopausa hoje,
elas são subdiagnosticadas. Eu diria boa parte, não, a imensa maioria. Então, por isso a importância, mais uma vez, para quem está nos assistindo, de começou a conduta, a terapia hormonal, pegar na mão das acompanhar. doutoras, do doutor. Tem que ter o segmento, né? Porque muitas vezes a esterectomia, a retirada do útero, não foi por endometriose, foi por mioma. E mesmo, mesmo tirando o útero, não cura a Não endometriose. cura. E aí vai ter reativação dos focos que estão ali. E às vezes o que você no vai ter- peritônio, intestino. E vai ter dor, Gabi, né? Você vai Sim, chegar. vai ter dor. E não é pra ter, não é pra normalizar também a Isso. dor na menopausa. Com certeza. Então, E esse sangramento pós-menopausa, eu sempre falo com os pacientes, pode acontecer, fica calma, vem aqui, a gente vai ajustar, porque senão o paciente pode acabar procurando, não conseguiu falar com você, procura outra pessoa, a pessoa, não, vamos parar o hormônio, ela fica muito sintomática. Já aconteceu Isso. com paciente minha ter sangrado usando o Ultragestan, que é a progesterona natural micronizada, e na época acabou indo para outro médico, porque não conseguiu falar comigo, enfim, por algum motivo. E esse médico, não, então vamos parar o hormônio de vez. Ela ficou extremamente sintomática. Aí voltou para mim, ela, Patrícia, pelo amor de Deus, eu não posso com essa hormônio. Eu falei, não, mas não era nem para ter parado. O sangramento pode acontecer, a gente tem que entender que isso, claro que a gente vai investigar, ver se tem algo a mais, mas entender que esse é um o efeito ajuste. colateral que pode acontecer com o uso da terapia hormonal e a gente pode ajustar para que isso evite que não aconteça, né, com tanta frequência. É pegar na mão e acompanhar. Exatamente. Gabi e Paty, agora, até uma das coisas também que a gente não pode deixar de falar, a gente já falou aqui da boa indicação, olhar para a clínica da paciente, sintomas, acompanhar, fazer exames de rotina, se ficar atento a possíveis efeitos colaterais, que não é igual a não se desespere. Estou resumindo aqui até Claro, é bom, isso é importante. racional, né? Mas tem uma coisa que já foi dito, mas a gente realmente não abordou. Falando de segurança, do medo do câncer, foi falado aqui do câncer de mama, que é a segurança do tempo de terapia. Então, começamos, acompanhamos, a mulher está super bem, sem efeito colateral, sem dor, sem sangramento, tá tudo direitinho. E aí? Vamos começar do começo. Vai lá, então. Pode Quando é puxar. que você vai começar a terapia hormonal em termos de janela de oportunidade que muita gente fala e muita paciente ouve agora com as redes sociais e aí ficam confusas e enfim. Então, existe um momento ideal, se a paciente vinha há 5 anos menopausada, não fazia acompanhamento com o ginecologista e vier a você com todas as queixas e para fazer uma terapia hormonal, ou porque leu, ou porque a amiga está fazendo e está muito bem, enfim. Essa janela de oportunidade tem muita relação com o aumento do risco cardiovascular. Então, se a gente iniciar a terapia hormonal aí nessa transição menopausal e nos primeiros 10 anos após a menopausa, realmente vai ser o período ideal. Por quê? Porque eu não vou deixar esse vaso ali muito tempo sem a presença do estrogênio. Porque o estrogênio ele também age no endotélio vascular e ele dá maleabilidade, vamos dizer assim, ao endotélio. Se por acaso ela passar, aquela paciente, 10 anos ali sem o estrogênio, esses vasos endurecem. Vou falar de uma forma bem fácil de entender. Esses vasos endurecem e predispõem à placa de ateroma, que é a calcificação e aumento do risco cardiovascular. Então, realmente essa janela de oportunidade aí essencial para que a gente tenha segurança de iniciar uma terapia hormonal com o estradiol, com o estrogênio. Então, essa é a primeira informação. E aí, Paty, continua aí. Até quando, Paty, você continua aí nessa terapia hormonal? Isso é interessante. A gente tem que começar, hoje em dia, o indicativo é você começar a terapia hormonal ainda na perimenopausa. Seria a época mais benéfica para a paciente, exatamente porque você tem um efeito muito positivo em diminuir mortalidade cardiovascular. O estrógeno, ele tem um efeito muito positivo no vaso. Quando você demora muito tempo, né, mais de 10 anos de menopausa, você pode... Aí você imagina, uma mulher que tem 10 anos sem ter o estrógeno protegendo esse vaso. Já tem placa nesse vaso. Você dá o estrógeno para essa paciente nesse momento, ela pode desestabilizar a placa. Então, por isso que pode aumentar o risco cardiovascular. Então, não é que você não possa usar. Hoje, a janela de oportunidade, ela vem no guideline, mas você poderia começar depois de fazer uma avaliação dessa paciente mais a fundo, hoje com exames cardiológicos, exatamente. Score de e cálcio, você, exatamente. dupla de carótida, que dão que você mais dá segurança. mais segurança para começar na paciente com mais idade. Em relação ao
tempo que você vai usar. Isso é muito individualizado. Eu costumo falar com meus pacientes, cada ano é um ano. A gente vai fazer a avaliação anual e a gente vai usar esse hormônio até quando for benéfico para essa paciente. Então, hoje a gente não vai usar, só vou usar 10 anos e parar de forma nenhuma. A gente pode usar esse hormônio o resto da vida da paciente. A gente vai avaliar a dose. Muitas vezes a mulher com mais idade, ela requer menos dose de hormônio do que uma mulher que está começando a menopausa. Como, muitas vezes, você pega uma mulher de 80 anos, como eu tenho pacientes de 80 anos, que usam hormônio desde que entrou na menopausa. Eu trabalhei muito com o Dr. Simar Coutinho em São Paulo, eu morei em São Paulo um tempo. Eu trabalhava na clínica dele com ele. E o Dr. Simar foi um grande mestre da menopausa, eu trabalhei 4 anos com ele. A gente tinha uma paciente em comum, Dona Alice, que ela tinha 92 anos. E ela usava hormônio até então. E ela estava muito bem. Então, essa avaliação ela é individual, ela é feita ano a ano, sempre pedindo exames. Eu costumo falar que no meu consultório eu vejo a paciente, eu gosto de ver, eu recomendo que a paciente vá para mim pelo menos a cada 6 meses. Eu sempre repito todos os exames com 6 meses, ultrassom de mama, transvaginal e todo o exame de sangue, mamografia uma vez por ano, outros exames uma vez por ano, toda a parte cardiológica também, que eu acho extremamente importante para a gente avaliar até quando que vai ser benéfico usar o hormônio sistêmico. E parou de usar o hormônio, a paciente continua muito bem, não deseja mais usar o hormônio, a gente pode usar também o hormônio na via vaginal, que é um ponto importante, porque muitas vezes a paciente passou 10 anos de menopausa. A Paty, parei de usar o hormônio, não tô com muito sintoma, tô bem. A gente poderia ficar sem hormônio, mas tem um sintoma da menopausa que ele costuma piorar com a idade, que é a síndrome geniturinária, aquele ressecamento vaginal importante, a ponto de fazer até atrofia vaginal, com fissura, muita dor na relação. Ou até aquelas pacientes que não têm relação sexual mais, mas tem dor para fazer o exame de ultrassom, para fazer o exame ginecológico, dor para urinar, começa a ter infecção urinária de repetição. Então, você usar o estrógeno a vaginal para essa paciente é extremamente benéfico. Eu pego muitos pacientes com 80 anos que vêm para mim, Paty, eu não usei o hormônio, nunca usei, não, a gente não vai começar nesse momento, acho que já é uma idade muito avançada, mas eu começo o vaginal. Sim. O vaginal tem uma absorção sistêmica mínima, tem um efeito super interessante para o paciente, melhora muito a qualidade de vida. A menopausa, a gente tem que pensar que o objetivo da menopausa é você dar, da terapia hormonal, é você dar qualidade de vida para essa paciente. Então, a gente tem várias opções fora o hormônio, mas, respondendo a pergunta do hormônio, o tempo ele é individualizado, a gente vai avaliar cada ano, a gente não precisa parar com 10 anos de uso de hormônio, a gente pode manter o resto da vida da paciente, se assim for o desejo da paciente, e com esse acompanhamento bem de perto. E se essa paciente não deseja mais usar o hormônio, a gente tem diversas outras opções para essa paciente, né? Que acaba deixando essa paciente com qualidade de vida, que é o objetivo da terapia hormonal. Perfeito. Com certeza. Perfeito. Vocês falaram tanto que tem que individualizar a prática, de quem indica, quem não indica hormônio, eu também tenho que falar a minha parte. Cuidado onde você vai fazer exame. Seja qual for o exame. Com certeza. Isso é super importante, né? E nessa fase, então. E se popularizou um transvaginal como um exame fácil de chego ali, meço o útero, meço o ovário e tchau. E não é. Aliás, a pelve feminina é extremamente complexa. Complexa, né? Eu tenho um colega e agora sócio, Gustavo Tedeschi, que é neuroradiologista, falou assim, olha, a neuroradiologia que cuida da parte do cérebro é muito difícil porque a anatomia... Aí eu virei para ele e falei assim, porque você olha para a pelve feminina com aquele histórico de um transvaginal simples. Vai olhar assoalho pélvico para você ver o que é complexo em anatomia. Então, é o cuidado do também fazer o exame bem feito, porque o que a gente quer é diagnóstico precoce. A gente, seja com ou sem terapia hormonal, estou até sendo repetitivo, você tem riscos. E aí a gente é o bom acompanhamento para a gente tentar diminuir riscos. E a pergunta foi exatamente para ouvir isso, Paty, da questão do tempo, porque eu até estava curioso em ouvir a resposta de vocês, porque esses 10 anos, esse marco dos 10 anos, eu como radiologista que não estudo tanto a terapia hormonal ali e a continuidade, estudo suas consequências, mas a segurança e a continuidade é a área de vocês. Então, ouvir isso me deixa até mais tranquilo. Muito bom. Vamos pegar o link que Paty falou da síndrome geniturinária para falar das pacientes que não podem fazer terapia hormonal. Que tem a contraindicação absoluta. Antes de iniciar o podcast, eu e Paty, a gente estava falando do laser. E para as pacientes que têm histórico de câncer de mama, cada vez mais os estudos estão evoluindo. E o estrogênio vaginal realmente está vindo aí melhorando essa síndrome geniturinária e dando melhor qualidade de vida para as pacientes com
o pós, né, de câncer de mama, com o uso de tamoxifeno, ou quimioterapia, radioterapia pós-cirúrgico, enfim. Cada vez mais os mastologistas estão observando o benefício com o uso de estrogênio vaginal. Então, a paciente já vem para mim, tem algumas, fazer o laser, que é realmente uma tecnologia na ginecologia que melhora muito essa parte de incontinência urinária, de ressecamento vaginal, de melhora de colágeno vaginal. Você já vê mudança na rugosidade vaginal. Coloração, né, na Gabi? coloração. A paciente volta a conseguir ter relação sexual com o marido. Então, assim, umas 2 ou 3 já vem... Não, doutora, meu mastologista já passou o Corpotrofine e aí eu vim aqui para só acompanhar e fazer a terapia laser. Quero fazer esse ano e depois só a manutenção, e eu explico todos os benefícios, enfim. E elas geralmente ficam muito satisfeitas e têm uma excelente resposta. Fora câncer de mama, tem todas as outras contraindicações absolutas, que eu tenho um quadrinho, assim, para a paciente ficar tranquila, que eu acho que elas têm tanta dúvida do que o que não pode, que eu coloco as contraindicações absolutas. E eu acho interessante a gente falar aqui sobre trombose venosa profunda, que a gente tem muita paciente que tem histórico de trombose venosa profunda e acham que não podem fazer terapia hormonal de jeito nenhum. Mas terapia hormonal existem tipos de droga, né, de hormônio ali, tipos de via, e que é isso que precisa ser discutido e explicado ao paciente. Na trombose venosa profunda, a gente tem que evitar a via oral. Porém, a gente pode usar o estrogênio transdérmico, o estrogênio em forma de implante hormonal. E, inclusive, seria interessante a gente falar aqui que o implante hormonal não tem a primeira passagem hepática e o transdérmico, que são os creminhos, também não tem. Então, não seria uma contraindicação para as pacientes com trombose o uso da terapia hormonal. Isso. Exatamente. É muito importante isso. Esse negócio do câncer de mama é muito interessante. Você chega pra mim e fala, doutora, eu tive câncer de mama e agora não posso fazer nada? Eu falo, não, você pode fazer muita coisa. Inclusive, a gente pode usar o estrógeno vaginal. A absorção sistêmica do estrógeno via vaginal, ela é praticamente nula. Então, você tem um conforto muito grande para paciente. Você pode usar um antidepressivo que bloqueia a recaptação de serotonina, que melhora muito a paciente, melhora a onda de calor, melhora qualquer sistema vasomotor, melhora sono, melhora a labilidade de humor, devolve muita qualidade de vida para paciente. Dá pra gente usar. Sim, tranquilamente. Inclusive, no último congresso mundial de menopausa, que foi agora em 2022, em Lisboa, foi muito discutido o uso do antidepressivo para pacientes com câncer de mama. Melhora muito a qualidade de vida da paciente, é super importante. O estrógeno vaginal já é liberado, inclusive, no guideline americano de 2022, para você usar em pacientes que tiveram câncer de mama, porque também dá um benefício enorme para a paciente. E, fora isso, sempre priorizar o estilo de vida, que isso é impactante, né? E claro que as contraindicações absolutas, né, que é importante falar, seria um sangramento vaginal inexplicável, doença hepática aguda, câncer sensível ao estrógeno, que pode ser de mama, de ovário, útero, e doenças tromboembólicas, dependendo da via, né? Como a Gabi falou, que a via é super importante para a gente evitar esse tem efeito. infarto e AVC, que realmente a gente não tem respaldo para fazer a terapia hormonal. Exatamente. E realmente é uma contraindicação. São pacientes, muitas vezes, que a gente consegue mudar estilo de vida e usar do laser, da radiofrequência, das tecnologias que hoje em dia a gente tem na ginecologia, para que ela não tenha... E dos antidepressivos sempre... que a gente fala antidepressivo, tem muita gente que tem preconceito. Eu geralmente falo dos efeitos de cada medicação para paciente. Não uso a palavra antidepressivo, porque elas, mas doutora, eu não estou em depressão. Não é a depressão, é porque melhora os sintomas de fogacho, melhora aquela sensação de desânimo para a vida e de insônia, muitas vezes. O sono, né, que é fundamental, né? O sono é prioridade. Acho que a paciente tem que entender que hoje a terapia de reposição hormonal,
Eu acho que o ideal seria nem falar mais de terapia de reposição hormonal. Acho que seria o tratamento do climatério, ele não é baseado único e exclusivamente na terapia de reposição hormonal. Exatamente. Existem outras medicações, né? Que podem ser utilizadas. E tratamentos, né? Isso, e tratamentos e outras terapias que podem ser utilizadas para a melhoria da qualidade de vida dessa paciente. Ponto. Exatamente. Né? Eu acho que o recado principal do podcast de hoje, eu acho que tem que ser esse para a paciente. Né? Ela tem que entender que a qualidade de vida dela vai melhorar com acompanhamento especializado, né? E sempre aquele acompanhamento de perto com um médico especialista, seja um endócrino, seja um gineco. Eu acho né? que é uma equipe multidisciplinar, porque Seja a com- imagem precisa ser de qualidade. De qualidade. O cirurgião precisa ser de qualidade. Nutricionista, O Cada- exercício né? físico precisa ser de qualidade, né? Exato. O personal, a Perfeito. nutricionista, A comida precisa ser de fundamental. qualidade. Rapaz, uma Exatamente. mensagem importantíssima. O exercício físico precisa ser de qualidade. Precisa. Minha sogra tá Olha, minha ferrada. paciente modelo, viu? É, Não pois fale é. dela, não. Tá ferrada em casa com a hernia discal extrusa e não estou dizendo que foi exercício físico mal feito, mas estou dizendo resultado. Mais um leg, ela tem uma massa muscular Ela bacana tem. e aí pegou um peso no leg de mau jeito, ganhou uma hernia extrusa e tá com Com cetalgia. qualidade de vida comprometida por dor Oh, lombar, isso. lombociatalgia. Coitadinha. Então, exercício físico de qualidade, muito bom. Eu falo para paciente, Rafa, no consultório, e é independente se a paciente ela é jovem, se ela é uma paciente que está ali mais realmente na qualidade das pacientes que estão fazendo uso de terapia hormonal por conta de uma menopausa, de um climatério. Eu falo que é o seguinte, você tem que procurar uma assistência de qualidade sempre. Né? Seja ela na saúde, seja ela do ponto de vista do seu tratamento na parte ginecológica, na parte da imagem, na parte da nutrição, né? Então, todo esse tratamento multidisciplinar que a paciente vai fazer, e aí o personal trainer e o profissional do educador físico, ele tem que estar nessa planilha, né? De profissionais multidisciplinares que você vai estar utilizando ali. Porque, realmente, um exercício de qualidade, ele modifica a pessoa. Perfeito. Não, você Né? sabe que às vezes eu fico assim, me diga aí, você acorda, faz o quê? E aí faz o quê depois? Começa a organizar a vida da paciente, sabe? Ela sai de lá e falei, ó, você vai fazer assim, você vai sair, você vai marcar um personal pra ir na sua casa, tal hora, que é a melhor hora pra você, vai conversar com o fazer marido, assim que essa hora o marido vai ficar com o menino, e não sei o quê. Não, tá bom, doutora. Eu tenho vou ver uma se paciente, consigo eu tenho uma fazer. paciente minha, Gabi, que ela falou assim, ela falava, mas doutor Alexandre, eu não tenho tempo de fazer exercício físico. Eu falo, não, tudo bem, eu sei que sua rotina é muito corrida, assim como a rotina de todo mundo aqui, né? É muito corrida. Mas vamos lá, se você acordar meia hora mais cedo, vai te prejudicar? Eu acho que vai ficar com sono. Não, vamos fazer o seguinte, nas primeiras Deita um semanas, pouquinho antes, você né? vai te dar sono realmente, mas depois isso vai se tornar um hábito e vai melhorar. E aí, eu sempre, como eu falei, eu encaminho as pacientes para nutricionista, aí eu mandei mensagem para nutricionista, falei, ó, ela vai passar em consulta com você, e é para frisar a questão do exercício físico que ela tem que fazer de manhã cedo. Aí, quando essa paciente voltou pra mim depois, ela fez assim, você conversou com a nutricionista, não foi? Eu falei, não, por quê? Ela, não, porque ela falou a mesma coisa que o senhor falou, que eu tinha que fazer exercício físico de manhã cedo, que era o melhor horário. Eu falei, mas é o melhor horário, você tá fazendo? Ela, tô, e como é que você tá? Ela, tô gostando. Aí, ela voltou 2 anos depois comigo, depois de tanto acompanhamento, ela voltou comigo, eu fiz, e aí, tá fazendo isso? Ela, não deixe de fazer exercício físico hoje, por sua porque causa. a disciplina faz o hábito virar rotina, né? Isso é importante. E o hábito, depois que ele Isso é vira importante. rotina... Você não quer prazer. quebrar mais. É prazer. Aí você sente falta de fazer atividade Isso, física, né? É prazer. Isso é super importante. É uma Fato coisa mais concreto. importante. E o Gabi trouxe uma coisa de multidisciplinaridade, e aí a gente está entrando aqui na reta final, e até falar também de multidisciplinaridade, que a gente falou aqui muito da questão de terapia hormonal, a gente falou do envelhecimento, a menopausa é envelhecimento, e o sistema reprodutor feminino, a pelve feminina como um todo envelhece. Então uma mensagem também que eu acho que a gente tem que passar é que algumas coisas vão mudar, e que uma coisa que deixou claro aqui, e a doutora Patrícia falou bem, não só na terapia hormonal você tem outras possibilidades, como você tem possibilidades diversas quando você conversa com o seu médico. Então eu escrevi aqui incontinência urinária, porque agora já tem alguns anos, uns 3, 4 anos, também o ultrassom, de novo, ele é um bom rastreio para a bexiga baixa. Enfraquecimento do assoalho pélvico. A gente tinha ressonância como o exame, e uma novidade aí que ainda é pouco conhecida é que um ultrassom bem feito, direcionado,
que a Alexandre falou ali, de mais fácil acesso ao exame, você pode começar a investigar. E a mensagem, e até para passar para vocês e para vocês também, é assim, o envelhecimento, eu vi um dia uma postagem sua, Paty, falando do envelhecimento cerebral. O cérebro, ele envelhece também. Então, a gente vê algumas coisas mudarem no nosso corpo e é importante conversar com o seu médico, porque ruim é você ficar vivendo, normalizando um envelhecimento de... Eu dou risada, perco um xixi. Ah, não, é porque eu tô já... É da com velhice. Isso não é exato. É da velhice. péssimo. É da velhice. E às muito vezes triste. o próprio uso do estrógeno melhora muito isso para o paciente, é muito importante isso. E eu falo com esse paciente o seguinte, que a gente tem que saber envelhecer é uma arte. A gente tem que saber envelhecer com sabedoria e chegar na nossa melhor versão em cada fase da vida, porque você não vai ser igual você com 50, você querer ser igual você com 30, não vai ser, tá diferente. A gente envelhece como um todo. Então, só as sortudas vão chegar na menopausa. A menopausa é uma fase normal da vida da mulher. A gente vai chegar, que bom que a gente envelheceu para chegar, né? Não querer se comparar como você era no futuro. Tenta chegar na sua melhor versão no presente, buscar o melhor tratamento, o que eu posso fazer para melhorar. Então, eu vou fazer atividade física, vou melhorar minha alimentação, vou melhorar minha rotina de sono, vou deitar um pouquinho mais cedo, desligar o telefone celular de noite, botar no modo avião, ler um livro para dormir melhor. Então, tudo isso é importante para você saber envelhecer com sabedoria, na sua melhor versão, com a melhor capacidade cognitiva, né? Estimular o cérebro. Eu falo com meus pacientes, vamos estimular esse cérebro, vai ler um livro diferente, vai aprender uma língua, né? Fazer atividade física diferente para tirar o cérebro da zona de conforto, até pensando em melhorar a performance cerebral, prevenção de demência, né? Então, envelhecer é uma arte. Que bom que a mulher chegou na menopausa e vamos deixar essa mulher na melhor versão naquela época, né? Desconstruir o preconceito Da menopausa, o medo da menopausa, né? Que, na verdade, é sociocultural. Né? Eu digo que a menopausa é sociocultural, é hormonal, né? E comportamental. Porque eu acho que a mulher, ela se esconde. Hoje em dia, graças a Deus, as artistas estão aí. Todo dia surge um artista no meu Instagram falando da fase de transição menopausal e de terapia hormonal. Exatamente, porque, isso é super importante, né? Porque, primeiro, engraçado, porque várias colegas minhas ginecologistas que estão passando por essa fase, diga assim, eu não percebi. Eu acordei de madrugada, de madrugada, um calor. Comecei a acordar, aí comecei, aí reclamei, aí de repente eu olhei pro marido, o marido tava lá todo capotado de calor. já. Gente, não é possível que eu tô na menopausa. E assim, a gente que vive isso, que trata disso, termina que nos sabotamos, né? Porque a gente se considera muito jovem. Você fala, se você com 45, nossa, como assim? Tô na menopausa já? Então a gente tem que, né, perder esse medo da menopausa, apesar que faz parte da vida, faz parte do envelhecimento. E buscar chegar na melhor fase da vida, né? Na época da menopausa. Porque a mulher já conseguiu tanta coisa que daqui a pouco... É importante também a gente falar uma coisa que até pra finalizar já aqui, né? Que a Rafa acho que já vai começar a entrar nos finalmente ali. Lembrar o seguinte, os sintomas climatéricos, né? Os sintomas da menopausa, né? Que são sintomas climatéricos, na verdade, não da menopausa. Eles podem perdurar aí por anos na vida da mulher, né? Então, tem muita mulher que fala assim, não, doutor, uma amiga minha, ela começou a ter esses calores aí, mas 2 anos depois sumiu. Aí, hoje, ela não sente mais nada. Ela não sente mais nada porque talvez ela parou de reparar nela em algum momento. Talvez ela tenha parado de sentir o fogacho. Mas como é que tá a parte geniturinária dessa paciente? Como é que tá a vida sexual dessa paciente? Como é que tá a parte cognitiva dela? Né? A disposição para treinar, rendimento no tudo treino. Tudo isso né? tem que ser observado durante todo esse período. Então, é importante a gente entender, a paciente entender que esse acompanhamento, e aí voltar para as falas de Gabi, de Rafa e de Paty. O acompanhamento dessa paciente casou com a paciente. Vamos aqui, pega na mão e vamos em frente até o resto da vida. Conversar, né? Falar, conversar, se queixar. Isso. Porque o que não falta é recurso. Com certeza. Então, exatamente. Falar, conversar, se queixar. Porque recurso nós temos. E cada vez que a gente conversar mais, na verdade... A gente precisa ter tempo, né, de consulta para fazer isso, para... tempo de qualidade na consulta. Exatamente, para ter esse tempo de qualidade na consulta. Essa empatia, porque... E aí, eu vou para uma fala de Ludmila, que é minha esposa, na pediatria. Ela fala assim, rapaz, tem umas crianças... hoje ela tem, graças a Deus, um público ali e ela fechou uma carta, digamos assim, de paciente. Quando você vai ouvir os porquês, ela fala assim... É difícil o adolescente, às vezes ela não está pegando algumas crianças na adolescência, está com dificuldade, porque ela já tem os pacientes dela, fala, não tem afinidade.
você não conhece a adolescência. Mesma coisa a menopausa. Se você não tá com o médico, você não se identifica com ele, pô, trocar é um bom ato. Mas entender também que quando você tem ali seu médico e você conversa com ele, cria afinidade, o tempo de consulta, o tempo de qualidade na consulta é muito mais fácil. Com certeza. Porque você chega lá e fala assim, doutora Paty, e aí, certeza. como é que você tá? Você já tem ali uma vivência, uma história. Com Eu, certeza. no diagnóstico, quando eu pego uma paciente que já é minha há alguns anos, que já vem ali com a pele mapeada, rapaz, é ali que às vezes eu faço o diagnóstico da endometriose muito pequena, porque não tinha nada aqui. Surgiu isso aqui pequenininho, não tava aqui. Eu falo para os pacientes, eu falo, acha um médico de imagem para chamar de seu, gostou, todo ano é com o mesmo médico, porque você tem uma comparação mais efetiva, ele já sabe como era seu exame, a máquina é a mesma, então isso é importante, até pra gente receber o exame, você fez ano passado nessa clínica, você fez de novo com o mesmo médico, até pra gente como médico ter uma segurança maior de ver esse exame, eu acho super importante E isso. na consulta também. Isso. Exatamente. Você volta ali, porque as pessoas também pensam muito no Exatamente. diagnóstico no exame. O diagnóstico começa na clínica. E aí você conhece a paciente, algo mudou na vida Tá dela, no diferente, comportamento exato, dela. isso é super importante. Então, é o segmento. Bem, se a gente poderia passar aqui um ano, né, conversando. Um ano de conversa. Não, menopausa dá Dá pra falar muita coisa. Dá. E- Dá Dá pano pra pano pra manga. manga. Dá pano pra manga. Pois é, e tem muita patologia que a gente não vai conseguir. A gente não falou Não de tem mioma como, na não menopausa, a tem como resposta. Então tem muita Falar, coisa. tem que marcar outro. Pois é, mas eu achei que a gente conseguiu aqui falar sobre temas muito importantes. E aí, considerações finais. Primeiro, agradecer a presença de vocês e aprendi muito aqui com vocês hoje. Obrigado, doutora Paty. Queria te ouvir um pouquinho sobre considerações finais, falar onde você trabalha também, onde é que o povo pode te achar. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Adoro falar de menopausa. Ludmilla, né, ela me mandou uma mensagem e falou, Paty, quer falar no podcast de menopausa? Eu falei, um prazer, adoro falar de menopausa. Eu fico falando o tempo todo, eu acho super importante, porque a gente precisa que a população ressignifique a menopausa, perca o medo da menopausa, né? Fale sobre isso. Eu acho importantíssimo. Hoje a gente vê em rede social as artistas se pronunciando, falando, poxa, Angélica, entrei na menopausa com 42 anos, a Ingrid Guimarães, entrei na menopausa, tô tratando. As pessoas começam a ter menos medo de passar por essa fase, que é uma fase fisiológica da vida da mulher. Todo mundo vai passar pela menopausa, as sortudas que envelhecerem para isso. E a gente tem que se preparar da melhor forma possível para a menopausa, buscando sempre pensar que o estilo de vida é impactante para sua saúde. O Alzheimer que você vai ter com 80, começa com 40. Então, bora buscar fazer essa prevenção de doença, perder o medo da menopausa, se tratar, procurar atendimento médico, falar sobre isso, é super importante. Foi um prazer estar aqui, eu que aprendi muito, foi ótimo conversar com todo mundo, né? E vamos marcar outros mais vezes. Atualmente, eu atendo na minha clínica, que fica no Edifício Vitrô. Show de bola, obrigado. Primeiras damas, tá achando de você? Com certeza. Depois da Gabi, obrigado mais uma vez. A senhorita não é parte de casa também, mas a senhorita não é Ele de me liga casa. parte meio-dia, a gente vai ter uma live 4 horas da tarde. É o quê, velho? Não, veja aí que 4 horas da tarde. Se vira aí. Gabi, preciso de uma entrevista, tem tal local, você pode ir lá, mas Rafael, eu tenho vida. A gente se ajeita. Obrigado. E aí também queria que você falasse um pouquinho de considerações finais e a senhorita está agora abrindo o Instituto Mulher, trabalha com a gente na CSI, mas está indo para um projeto aí massa. Eu queria que você falasse um pouquinho também. Bom, foi um prazer estar com vocês. Paty, prazer te conhecer. Eu tinha alguns prazer foi pacientes meu. em comum. Ah, que legal. E amigas também. E Xande também já é um querido, conhecidíssimo. E parceiro, né, Xande? Sempre. Então, eu acho que falar de menopausa e estar aqui hoje foi um prazer enorme, porque eu sou uma eterna entusiasta, eu acho que da mulher. Eu amo tratar de mulher, eu acho que eu não poderia ter escolhido uma especialidade melhor. E dentro da ginecologia, eu trabalho com terapia hormonal, menopausa, cirurgia íntima. E como o Rafa falou, estou inaugurando meu próprio consultório em setembro, a Instituto Mulher, e trabalho na CSI, também fazendo esteroscopia e atendendo minhas pacientes lá, e com grandes parceiros, e é isso. Foi um prazer grande estar Ela é aqui. mãe de Guigui E Arthur, que acabou de Arthur. tomar 10 pontos na bolsa. São os melhores Super amiguinhos de tranquilos. João Joaquim. E ó...
O cheiro de... E esse rapaz aqui, a gente tem uma história longa assim de vida desde o cursinho. E eu tenho muita felicidade em ter esse rapaz como amigo e colega de profissão e de área de atuação. Xande, obrigado por ter vindo. A gente conversa praticamente todo dia, endometriose, adenomiose e afins é a nossa vida. Mais uma vez, obrigado. Considerações finais. E onde é que o senhor anda trabalhando? Eu que agradeço, o senhor Rafa. trabalha. Eu acho que eles estão trabalhando agora. Quem me dera, hein? Quem me dera, hein? Agora ele tá em 15 quilômetros. Eu fico ali no meu 57, ele já tá em 15. Tá quase maratonista. Vamos lá, a intenção é essa, né? Mas obrigado, Rafa, mais uma vez pelo convite. Para mim é uma grande honra, você sabe disso. Eu adoro conversar, né? Bater papo sobre saúde, principalmente na minha área de atuação, que é a saúde feminina, voltada mais ali para a cirurgia minimamente invasiva para endometriose, né? Miomas, adenomiose. Tá ao lado aqui das meninas que são excelentes profissionais, para mim também foi um grande aprendizado. E ao seu lado, que a gente está ali na clínica, né? Trabalho na CSI, na clínica de João Rafael, que fica em Brotas. Também trabalho, tenho o consultório na clínica Iluminari e também trabalho na Rede Dor, tanto no Hospital São Rafael como no Hospital Aliança, né? No núcleo que eu faço parte, que é o núcleo de endometriose e fertilidade da Bahia. E estou à disposição de vocês nas redes sociais para o que vocês precisarem, tirar dúvidas. E o mais importante dessa live hoje é a gente deixar de recado para a mulher o seguinte, que saúde é algo que a gente tem que sempre buscar, né? O cuidado e o autocuidado é super importante e a gente está à disposição para ajudar vocês nessa caminhada aí durante o climatério. Obrigado, pessoal. Paty, manda um cheiro para Bruno. E obrigado a todos, tá bom? Vamos marcar a próxima. Um grande abraço. Boa noite, gente. Boa noite.